de tutorial do Photoshop, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o conceito de camadas e um pouco da área de trabalho aqui do Photoshop. Ainda é um vídeo bem de início aqui desse software. Falando sobre camadas, o que significam as camadas, como é que elas funcionam dentro do Photoshop? As camadas, elas são elementos que a gente vai incluindo no mesmo arquivo. Reparem que é diferente de eu ter vários arquivos abertos ao mesmo tempo, cada um com a sua própria aba e de maneira independente. Isso não significa que existem várias camadas. Existem apenas vários arquivos abertos. Por exemplo, eu posso vir aqui na minha pasta de fotos, eu vou, sei lá, eu cliquei na primeira imagem e pressionando o Shift apertei na última imagem que eu quis, e agora eu tenho aqui 6 fotos selecionadas, perdão. Eu vou abrir essas 6 fotos, arrastando aqui para o Photoshop. Eu sempre solto nessa parte aqui. Se eu soltar aqui, as 6 fotos vão abrir uma em cima da outra. Não é o que nós queremos nesse momento. Então eu vou abrir essas 6 imagens. E cada foto vai abrindo aos poucos, né? Só esperar elas abrirem aqui. Pronto, agora eu tenho todas as fotos abertas. Então reparem, isso é um arquivo, isso daqui é um outro arquivo, e assim por diante. Até vou fechar alguns aqui, porque são muitos. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um arquivo em branco. Quem não sabe como abrir um arquivo em branco é simples. Basta clicar em Arquivo, no menu superior, Novo, ou como vocês reparam aqui, ó, tem um atalho, Ctrl mais N. Se eu clicar em Novo ou Ctrl N, o que vai acontecer? Vai abrir essa janela que vocês vão perceber agora, que já era para estar aberta. Ok, está aqui a janela então que está abrindo. E nessa janela eu vou definir o tamanho desse arquivo. Tá? Isso é super importante. Antes de abrir um arquivo em branco, o Photoshop precisa saber qual é o tamanho que você quer. Então eu já deixei ali em 30 de largura, 20 de altura, isso em centímetros. 300 pixels por polegada, porque é a resolução de impressão. Ok? Então já tenho aqui o arquivo, né? Basta clicar em criar e o arquivo já vai estar aberto aqui. Esse arquivo em branco, né? As fotos prontas, obviamente, são fotos aqui do meu arquivo, dos meus arquivos no Windows. Então, como eu havia dito antes, cada arquivo é um arquivo em separado. Agora, se por exemplo, se eu quiser que essa foto venha parar aqui, como é que eu faço isso? Basta clicar, sempre clicando na aba. Pensem que essa aba é igual às abas dos nossos navegadores, né? Internet Explorer, o Google Chrome, o Firefox e por aí vai. Então, cada aba que eu clicar vai ser uma foto, né? Obviamente. Então eu vou pegar essa foto aqui, eu clico na aba referente a essa foto e como é que eu transfiro essa imagem para cá? Simplesmente eu preciso clicar na foto e arrastar, eu não solto o mouse, eu clico e vou arrastando com o mouse com o botão esquerdo aqui pressionado. Eu vou repousar, digamos assim, o mouse por um instante em cima da aba do arquivo que eu quero, no caso o arquivo sem título. Aí eu não solto o mouse ainda, só vou soltar o mouse quando eu estiver aqui. Agora eu posso soltar e a foto vai abrir. E olha só, eu tenho 2 arquivos numa aba apenas. Isso mostra pra gente o conceito de camadas. Se eu clicar aqui na aba de camadas, olha o que eu vou ter. Eu vou ter a camada 1 e o plano de fundo. E olha que interessante, eu tenho esses olhos aqui ao lado, né? Então cada camada tem o seu olho, digamos assim. Se eu clicar nesse olho, o que acontece? Eu vou tirar a visualização dessa camada. Isso não quer dizer, pessoal, que o arquivo em si ele esteja excluído, né, que a camada em si seja excluída ou que essa foto esteja excluída do meu arquivo. Não, eu simplesmente tirei a visualização. Se eu quiser excluir desse arquivo a foto ou qualquer que seja a camada, o elemento que eu tenho inserido nesse arquivo, basta clicar em Delete no teclado ou essa lixeirinha aqui. Deseja excluir a camada 1? Deseja excluir. Então, eu não tenho mais a camada. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar essa ação e agora eu volto com a camada aqui. Certo? Eu vou fazer uma coisa agora que não está necessariamente relacionada às camadas, mas vai ser interessante para vocês treinarem. Eu vou tirar o zoom aqui com Ctrl menos, ou se eu quiser aumentar o zoom, Ctrl mais. Sempre assim, Ctrl mais, Ctrl menos.
Eu vou clicar, eu vou digitar no meu teclado o comando Ctrl T, T de tatu, ok? Ctrl T, o que vai acontecer? Ele vai criar esse aspecto aqui, e isso me permite diminuir ou aumentar o arquivo. Então Ctrl T significa o quê? Redimensionar um arquivo. Se vocês estão utilizando o Photoshop atual, reparem que basta clicar com o botão esquerdo do mouse nessas laterais aqui. Eu sempre gosto de fazer isso sempre nesses 4 pontos, nunca embaixo, nunca em cima, nem na lateral, sempre na diagonal. Você não precisa fazer nada, só clicar e ele vai aumentando o tamanho ou diminuindo esse tamanho do arquivo proporcionalmente. Nas versões anteriores do Photoshop era necessário manter pressionada a tecla Shift para que essa mudança pudesse ocorrer proporcionalmente. Na versão atual do Photoshop não é necessário. Consegui o tamanho que eu queria, dou um Enter. Só vou dar um Ctrl mais aqui para aumentar o zoom. E eu tenho a minha foto já inserida nesse arquivo. Reparem novamente que eu tenho uma camada dentro do arquivo plano de fundo, que na verdade é o arquivo em branco, né? Agora, se por exemplo eu escrever um texto aqui, eu vou escolher a função texto, obviamente, e vou digitar aqui algo aleatório. Eu vou falar sobre texto mais adiante, então não vou explicar para vocês como é que eu estou fazendo essas mudanças em relação ao texto, ok? Por que eu coloquei esse texto aqui? Que eu queria mostrar para vocês como funciona a camada texto dentro dessa lista de camadas. Então aqui nessa lista de camadas eu tenho plano de fundo, camada 1 e a camada de texto. Novamente, se eu quiser tirar a visualização de qualquer uma dessas camadas, basta tirar o olho. Para selecionar a camada, tem que clicar na camada em si, ok? Então, pessoal, por exemplo, usando a ferramenta mover, eu posso mover qualquer camada que eu queira. No entanto, antes disso, eu preciso selecionar essa camada para que eu possa movê-la, ok? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para falar sobre as camadas e espero que vocês tenham compreendido e que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, então.